Quanto ao 25 de Abril, eu era uma criança, eu nasci em 72, portanto teria na altura em que se deu a Revolução 1 ano e pouco, 2 anos, era uma criança, mas sei daquilo que os meus pais, os meus avós e portanto os meus familiares me têm contado, que era um tempo de muita repressão, muita perseguição também. Era um tempo em que a liberdade não era conhecida como nós a conhecemos agora. A liberdade, portanto, eu aprendi desde muito pequeno que a liberdade é como um campo de futebol, não é? Que tem linhas, tem limites, tem regras e, na verdade, é assim que deve ser a liberdade. Mas naquele tempo o campo era muito pequeno, havia muitos limites, mas pronto, a liberdade que nós vivemos hoje é totalmente diferente daquela que os meus pais e os meus avós me contavam. Sei que também estamos a viver um tempo muito complicado, não é? Também de guerra, porque naquela altura também houve guerra, que nós conhecemos, a guerra da Alemanha, os nazis e etc., tantos partidos e ideologias extremistas, e parece que a história se está a repetir. Nós estamos a viver novamente movimentos ideológicos, não é? Portanto, e políticos dentro dessa linha. Portanto, esperemos que a liberdade não se deteriore nem seja limitada como era na altura. Na altura, portanto, aquilo que me falaram que o 25 de Abril, a Revolução, foi uma revolução pacífica, foi uma revolução que, apesar de ter havido muita gente que perdeu a vida, alguns que estiveram presos e que foram oprimidos, mas no geral foi uma revolução pacífica e que realmente abriu muitas oportunidades, muitas portas, e hoje nós podemos sonhar, hoje nós podemos respirar outro tipo de liberdade que não era respirado naquele tempo. Portanto, é isto que eu conheço do 25 de Abril. Para alguns pode ser vago, mas para aqueles que viveram esse tempo e que vivem agora este, provavelmente há coisas que se calhar gostavam que voltasse atrás, como já ouvi, e a própria canção diz o tempo volta para trás, mas outros provavelmente em relação à liberdade, em relação à expressão que podem ter agora através da música também e das artes, muitos provavelmente diriam o tempo não voltes para trás. Aquilo que eu ouvi é que, portanto, não poderia haver ajuntamentos na rua e, portanto, o meu avô falava muitas vezes que, portanto, a vida dele era trabalho, casa, trabalho, porque se parasse durante muito tempo a conversar com alguns amigos, já havia ali muita desconfiança, havia pessoas que passavam e começavam a olhar de lado, porque, pronto, a regra é que não poderia haver ajuntamentos, não poderia haver esse tipo de manifestação, digamos, na rua. Os meus pais, portanto, o meu pai foi para Angola como militar e em 74 tivemos que voltar, não é? E quando chegámos era tudo muito recente, houve um grande choque também. Eu era muito criança, mas apercebi-me de algumas coisas, não é? Portanto, as pessoas começaram a reivindicar também direitos, não é? Porque havia uma recente Constituição que dizia que as pessoas tinham direito a ter uma habitação, a ter alguns benefícios que nós hoje achamos tão banal, mas na altura foi uma janela de oportunidade que se abriu para muitos. E eu sei que o meu pai na altura e a minha mãe estavam numa cooperativa ali na Figueira da Foz, porque era a única forma que havia de terem a sua habitação. Portanto, eu assisti a algumas manifestações também do povo, em que o meu pai estava incluído também, a reivindicar muitas vezes esses direitos de um trabalho, de habitação. Portanto, foi um pouco isso que eu assisti.